Rádio Uni. Saberes em diálogo. Oi, ouvinte! Chegamos à 50ª edição da Rádio Uni, uma edição muito especial para todos que se dedicaram e se dedicam desde 2018 a esse projeto. Ao longo desses 5 anos no ar, a rádio já disponibilizou centenas de horas de conteúdo variado e com curadoria qualificada sobre literatura, sociedade, resenhas, leituras, entrevistas, polêmicas e muita coisa boa. Nessa edição especial, vamos ouvir a leitura de um conto escrito por uma petiana, acompanhar um bate-papo sobre a própria Rádio Uni, além de uma entrevista muito especial para quem gosta de literatura. Fique agora com a leitura feita pela petiana Flávia Robin do conto Aquelas Duas, de autoria da também petiana Eduarda Mansky. Olá, ouvintes da Rádio Uni, aqui é a petiana Flávia Robin. Hoje eu vou fazer a leitura do conto Aquelas Duas, escrito pela também petiana Eduarda Mansky. O conto Aquelas Duas é uma releitura do conto Aqueles Dois, de Caio Fernando Abreu. 1. Marília não desgrudava os olhos da janela do ônibus todo o caminho entre as cidades de Pinheiro Machado e Bagé. Não podia correr o risco de perder um só instante daqueles campos, eternos campos verdes, se estendendo além do que ela podia ver. Olhando pelo vidro, ela viu o sol banhando um rebanho de ovelhas e pensou que poderia ser bom ser como elas, livres, juntas, unidas e banhadas de sol, principalmente banhadas de sol. Ela agoniava de vontade de ser livre e iluminada de dourado solar, mas acima de tudo, de vontade de ser unida a alguém. A rodoviária lhe dava agonia, um sentimento de desespero e solidão. Ia ao mercado e comprava vinho e leite condensado. Tomava a mistura batida no liquidificador, sentada na sacada, vendo abaixo os carros que cruzavam a Avenida 7 de Setembro. A sacada era o único luxo do apartamento decadente que alugava acima de uma galeria. Pagava R$100 extras de aluguel por ela. Quase compensava o banheiro com vazamento, a umidade, a quase completa falta de janelas e as baratas. O apartamento ainda tinha a vantagem de ser bem no centro da cidade e, acima de tudo, era dela, só dela, desde que seguisse fazendo o pagamento mensal de R$600. Tinha muitos pesadelos, muito dificilmente dormia toda a noite. Já havia tentado chá, leite morno, remédios e até rezar. Às vezes o vinho com leite condensado ajudava. Certa ocasião, algum tempo depois, Mirella lhe perguntou qual era o mistério daquela mistura. É o doce, Marília disse. Cobre a língua da gente como uma capa de veludo. 2. Mirella começou a trabalhar na loja 6 meses depois de Marília. Ficavam as duas no balcão dos fundos, sentadas em banquetas altas. Tinham que fazer pagamentos e abrir crediários. Marília ficou responsável por treinar a novata. O trabalho não era difícil, mas o ambiente era morno. Era da opinião geral de todos os demais funcionários que aquelas duas não durariam muito. Eram muito jovens, muito inexperientes. Um dia, enquanto tomava café na sala dos funcionários, Mirella ouviu o gerente dizer a uma das vendedoras que Marília fazia faculdade e que não ficaria muito tempo na loja. Aquilo intrigou porque, afinal, ela também estudava na mesma universidade e ninguém nunca sugeriu que ela iria ficar muito tempo naquele emprego. O que, na natureza de Marília, era diferente da dela. Chegou a perguntar para Marília se ela estava ali como jovem aprendiz ou alguma coisa do tipo, ao que ela só respondeu negativamente com a cabeça. Era contratada como os outros, talvez nem como todos os outros. Cerca de 1/3 dos funcionários da loja tinha conseguido o emprego porque conhecia alguém da gerência ou por indicação de algum dos filhos dos fundadores. Só quem estava nos cargos mais baixos tinha chegado ali porque seu currículo chamara atenção em alguma das sessões que o RH tinha se obrigado a fazer. Secretamente, Mirella era da opinião de que isso os fazia melhor que os outros funcionários. Ela, Maria e Cleonice, as caixas, Dona Rosa, Fernandinha e Maria José, a equipe de limpeza, seu Ricardo, segurança, Pedro, o estagiário do setor de vendas e todas as pessoas anônimas do estoque. Todos eles muito melhores do que os outros que nunca respondiam como tinham entrado para a loja, porque não gostavam de admitir que só tinham de bom seus parentescos com pessoas mais influentes que eles.
Marília, que ouviria esse discurso de Mirella mais de uma vez, não se achava melhor do que ninguém, ainda que achasse perfeitamente justificável o orgulho secreto de Mirella. Era da opinião de que as pessoas precisam trabalhar, quer tenham as habilidades suficientes para chegar lá sozinhas ou não, e de qualquer maneira achava os vendedores, os funcionários do RH e a chefe de caixa pessoas tão deprimentes, tão miseráveis, que pensava que aquele sofrimento compensava não ter que deixar um currículo ali. Por trabalharem lado a lado, elas logo desenvolveram a intimidade do cotidiano, mas apesar disso, as duas não ficaram amigas de cara. Havia um imenso muro construído entre elas, o muro do desconhecimento, uma desconfiança mútua. Certa vez, o gerente propôs separá-las, todas as 3 caixas, porque muita mulher junta no mesmo lugar nunca dava muito certo. Mirella revirou os olhos e mandou que ele procurasse o que fazer. Porém, apesar da diversidade instintiva, Mirella e Marília tinham algo em comum. Estavam as duas à mercê da ira dos consumidores. Um dia, Mirella passou quase 1 hora explicando a uma cliente porque suas parcelas estavam atrasadas. Quando a mulher foi embora, Marília lançou um olhar de simpatia e disse: "Meu Deus, que mulher chata!" 3. Naquele dia, enquanto a cliente ia embora, Mirella sentiu como se ouvisse a voz de Marília pela primeira vez. E não conseguia mais parar de ouvir. Ela passou a se mover na contramão do mundo. Na tela verde que servia de plano de fundo em sua vida, Marília virou um cenário pintado à mão. Era impossível não ouvi-la cantar em voz baixa enquanto fechava o caixa, não observá-la enquanto ela lia sites de notícias no meio do expediente e perguntava: "Você viu isso?" Tinham muito em comum, mas quase nada que as tornassem iguais. Nenhuma das duas era dali. Haviam escolhido morar em uma cidade onde quase todo mundo da idade delas, que tinha nascido ali, queria ir embora. Marília havia vindo estudar, fazia faculdade à noite e estudava muito. Mirella era diferente. Nascera em Santa Catarina e viera para Bagé com a mãe e os 2 irmãos quando tinha 7 anos, acompanhando o padrasto que prometera emprego à mãe dela. Desde então, o homem tinha abandonado a família e a mãe se mudara de volta para Santa Catarina. Mas ela tinha ficado. Já faziam 2 anos, dos quais ela pulou de emprego em emprego, mudou de casa 4 vezes tentando evitar pagar aluguéis caros, entrou em uma faculdade, largou e entrou em outra. Não contou essa última parte para Marília, não no começo. Mirella não tinha medo de quase nada, certamente não do gerente e das advertências que ouvia dele sempre que não fazia algo da forma específica como cada cliente queria. Tinha havido um filme em que ela, enquanto protagonista, tomava as decisões que bem lhe convinham, já que não tinha ninguém a agradar, nenhum espectador. Não sentia falta da mãe e sentia-se culpada por isso, ainda que sentisse saudade dos irmãos. Tinha um pouco de ressentimento deles por não terem sequer a questionado, quando depois de obrigá-los a se mudar, decidiu simplesmente voltar. Eles eram seus filhos, não bonecos. Mirella não fazia parte daquele teatro que aquela mulher queria fazer com a vida deles. Se Bagé tivesse de ser sua cidade, a sua terra, então seria. Ela queria ser dali. 4. Mirella sempre chegava atrasada na aula porque fazia questão de passar em casa para trocar a camiseta da loja, e às vezes tomar banho antes de pegar o ônibus. Marília ia direto. Quando soube que Mirella trocava de roupa, Marília começou a se sentir incomodada pela camiseta polo vermelha com o logo da loja, que usava todo santo dia nas aulas. Percebeu que os colegas todos deviam pensar que ela só tinha aquela camiseta e a chamavam pelo nome da loja, que, na verdade, era o sobrenome dos fundadores. Mas não queria perder tempo trocando de roupa, mesmo que morasse a 1 quadra do trabalho. Dividiu o dilema com Mirella um dia enquanto as duas fechavam o caixa. Ela sugeriu que Marília levasse roupa para trocar no banheiro da universidade e disse que a acompanharia. Desde então, parou de passar em casa antes da aula e começou a levar uma muda de roupa na mochila. Elas ficavam de guarda na frente da porta das cabines dos banheiros, mesmo que tivessem tranca, esperando a outra se trocar. Marília via os movimentos de Mirella, um braço levantado, a camiseta vermelha jogada por cima da porta, os tênis no chão quando ela decidia trocar as calças por bermudas, a mochila preta de imitação de couro. Depois, as duas iam jantar no restaurante universitário. Dava tempo de comentarem sobre cada cliente e funcionário da loja antes que tivesse de se separar, cada uma em uma sala de aula. Na loja, não falavam da faculdade. Assim como na faculdade, a não ser quando estavam a sós, passaram a fingir que não trabalhavam na loja. Isso as isolou dos outros funcionários, mesmo os que Mirella considerava parecidos com ela.
mas também as diferenciava dos colegas de aula. Ninguém parecia entender, quase ninguém tinha os mesmos olhos cansados do dia de trabalho. Para Marília, isso não fazia diferente. Estava contente em se considerar próxima de Mirella, pois antes não era próxima de ninguém. Não via a solidão como castigo, talvez mais como consequência natural das coisas. Nos dias de folga, passava horas e horas sem dizer uma única palavra e contabilizava os momentos de silêncio em sua cabeça, fazendo cálculos de tudo o que conseguia fazer sem dizer nada. Como a Mirella vivia sozinha, o silêncio nunca era um problema. A maioria das pessoas, mesmo no trabalho, não se importava se ela não dizia nada. Caixas de supermercado, atendentes de balcão, cobradores de ônibus, em geral, eles interpretavam o silêncio dela como grosseria e a deixavam ir. Em casa, ela não tinha muita coisa com que conversar, mas às vezes ouvia música na caixa de som que ficava em sua mesa e cantava por dentro. Teve medo de contar essas coisas para Marília. Sabia que com ela não poderia passar o silêncio por grosseria, que teria de justificá-lo e até preenchê-lo. Será que tudo tinha que ser dito? 5. Não tinha um namorado. Quando tinha uns 15 anos, Mirella começou a namorar um rapaz alguns anos mais velho. Ficaram juntos até a mãe dela se mudar de volta, quando ele lhe perguntou se ela queria morar com ele. Ao que ela gargalhou a gargalhada mais reveladora do mundo. Terminaram, e ela não namorou mais. Marília nunca teve ninguém. A solteirice gerava estranheza porque era da opinião geral que eram as duas muito bonitas. Não se pareciam com as outras moças da mesma idade que trabalhavam ali. Havia uma altivez em seus modos, no formato arredondado dos olhos azuis de Marília, do sorriso de dentes retocáveis de Mirella. Sentavam-se retas nas banquetas do caixa e pareciam ser as duas únicas criaturas no mundo capazes de fazer aquela camiseta polo servir bem. Mais de uma vez, o gerente da loja comentou que trocaria o balcão do caixa para a entrada da loja para atrair mais clientes. Queria a beleza delas para vender mais TVs, liquidificadores, aspiradores de pó, enfim, toda sorte de eletrodomésticos. Marília não entendia, até que um dia Mirella disse: "Que coisa, só porque estamos vivas querem nos usar como moeda de troca." Aquilo ficou em Marília. Elas, as duas, nós. Logo todo mundo começou a vê-las como unidade, chamavam uma pelo nome da outra. Era Mirella e então era Marília. Se Mirella se atrasava para o trabalho, era para Marília que perguntava por ela. E ela nunca sabia, não tinham ainda rompido essa barreira. E aí ficava Marília e o gerente esperando, cuidando da porta. Até que Mirella começou a mandar mensagem, quando ia se atrasar, e as duas passaram a mandar mensagem durante o expediente. E às vezes, quando chegavam da faculdade. Nos fins de semana, às vezes, Marília mandava mensagem para saber como a outra estava, mas Mirella costumava dormir um domingo inteiro, e às vezes não respondia. Em um feriado, uma sexta, Marília fez o caminho de Bagé até Pinheiro para ver a família. No domingo, quase deu um sorriso quando viu a rodoviária. Fez o caminho habitual até o mercado e, para surpresa das duas, encontrou Mirella em um corredor, usando um óculos e um lenço na cabeça. Completamente pega de surpresa, Mirella primeiro sentiu vergonha e quis pedir desculpas. Mas, diante da confusão de Marília, explicou. Aos domingos, aqueles que passava acordada, ela via um filme. Gostava de se vestir como os personagens e fingir que era outra pessoa, que às vezes cozinhava o jantar todo só para ela. Já que havia encontrado Marília ali, a convidou para ver o filme também. No caminho para casa, Mirella confessou que morria de vergonha da ideia que alguém da loja fosse vê-la naqueles momentos. Eram todos uns chatos que não sabiam como era se divertir e não a entenderiam. Marília era a exceção. Mirella morava em uma kitnet perto da rodoviária. Se o luxo de Marília era a sacada, o dela era um enorme sofá azul que comprou com desconto de funcionária na loja e que levaria 36 meses para pagar. Tinha também uma TV que comprou usada, uma estátua de cisne feita de porcelana e um gato chamado Paulinho. Assistiram Thelma e Louise no sofá. Tomaram 2 garrafas de vinho batido com leite condensado. Foi bem nesta ocasião em que uma perguntou à outra qual o segredo daquela mistura. Mirella passou o resto da noite com aquela sensação na ponta da língua e no fundo da garganta. Um gosto macio, mas de fundo ácido, que lhe tomava os sentidos e a inebriava em uma vontade de uma coisa desconhecida. Ela queria entender o que era aquele veludo envolvendo a língua, um gole de vinho dos lábios de Marília, talvez. Choraram com o final do filme sem saber bem o motivo. Ouviram música. Paulinho deitou no colo de Marília, que acordou no dia seguinte em sua cama, sem saber como voltou para casa. 6.
Mirella teve que ir a Santa Catarina porque sua mãe havia falecido. Foi alguns dias depois do aniversário de Marília. Tudo aconteceu tão de repente que nem teve um aviso, nem deu a ela tempo de registrar que a amiga se ausentaria. Mas Marília conhecia a morte e sabia que não costumava se anunciar. Nos 5 dias em que Mirella ficou longe, Marília andou pela loja como um fantasma. Se atrapalhava na hora de fazer os pagamentos, sentia os olhos queimarem com a vontade de chorar a qualquer momento do dia, e às vezes limpava uma lágrima disfarçadamente enquanto grampeava um comprovante de pagamento em um carnê. Caminhava até os fundos da loja, no 2º andar, onde uma porta pesada de metal levava ao que um dia devia ter sido a sacada da casa de uma abastada família bagiense. Mas hoje é a área externa, onde alguns funcionários se reuniam para fumar. Marília ia até lá para tomar sol e se sentir uma pessoa de novo. Mais uma semana assim, ela teria que começar a fumar só para se justificar. Sem Mirella na loja, era mais difícil manter-se fiel a si mesma. Com ela ali, não havia necessidade de tentar convencer os demais colegas de que ela estava ao lado deles, pois eles não se importavam. Eram as duas elementos de fora e assim podiam ser. Marília sozinha apenas causava incômodo. Não sabiam o que fazer com ela e ela não sabia o que fazer consigo mesma. Voltou até a usar a camisa polo da empresa na faculdade, e acima de tudo, seus pensamentos estavam todos em Mirella, no luto que devia estar sentindo, que Marília julgava estar traduzido no silêncio dela, quando não atendia as ligações nem respondia as mensagens. Mirella voltou com olhos secos, e não olhou o celular. Apenas caminhou da rodoviária até o apartamento de Marília e tocou de leve na porta. Parecia que já era esperada. Até o apartamento parecia ter se embelezado. Os vazamentos estavam menos perceptíveis, as rachaduras preenchidas, as lâmpadas mais brilhantes. Naquela noite, aquelas duas beberam vinho e deitaram-se na cama de solteiro, lado a lado, com uma música tocando de algum lugar, tão próximas que Mirella levou a mão ao rosto de Marília, e vendo-a tão de perto assim, conseguiu perceber tantos detalhes no rosto dela que a máscara dos dias comuns sempre escondia. Ficaram deitados muito tempo, bebendo sem sentir. Mirella falou pouco da mãe, mas disse, emocionada, que não lembrava a última vez que tinham conversado, e não sabia se devia ficar feliz que não teve que dar adeus ou se ficava triste que as duas tinham se afastado tanto. Marília confessou que também tinha perdido a mãe quando ainda era menina, e admitiu, pela primeira vez, que cresceu assim, que nem uma flor do campo, meio aqui e meio lá, vivendo em qualquer lugar, uma hora sendo criada por uma irmã, outra por uma tia ou vizinha. Disse a Mirella algo como: "Eu às vezes vejo ela passando pela casa como fantasma, só que ela nunca nem morou aqui, e aí, sabe? Talvez não seja o apartamento que seja assombrado, talvez seja eu." Mirella não dormiu. Ficou achando que podia sentir o fantasma da mãe de Marília caminhando pelo apartamento. Secretamente, ela achava que era sensitiva, mas teve vergonha de dizer isso. Enquanto cuidava o suave ressonar de Marília, ela mal riscava levantar os olhos para o batente da porta aberta do quarto, onde podia distinguir com alguma clareza a figura de uma mulher alta, espiando elas, e seu rosto lembrava alguma coisa o rosto de Marília. De primeiro, Mirella escondeu a cabeça embaixo do cobertor e tentou se lembrar como é que rezava, mas o fantasma, que não ia embora, não carregava maldade consigo. Ela se deu conta, então, que ela e o fantasma se olhavam com a mesma desconfiança. As duas queriam proteger Marília. Ela só podia torcer, então, com profunda tristeza, para um dia ter a sorte de ver o fantasma da própria mãe. Sofreu muito aquela noite, sofreu pelo prédio todo, e pela primeira vez, todos dormiram em paz, até Marília. Quando Marília acordou na manhã seguinte, estava sem Mirella. A porta do apartamento tinha sido deixada destrancada. Sentou-se no chão da sala vazia e sentiu vontade de chorar até que o choro virasse outra coisa. Na segunda, deu a Mirella uma cópia da chave. 7. Há algumas coisas que não podem ser entendidas porque não podem ser explicadas. Somos capazes de criar, pela beleza da palavra cujo fim é o de embelezar. Escritos que almejam escrever o que existe em um sorriso sutil, uma troca de olhares, um toque com a ponta dos dedos. Uma confissão, só tenho você. Mesmo assim, ainda faltam palavras para poder dizer o que se passava com Mirella e Marília. Difícil também é conseguir fazer entender, para quem não viveu, o que significou quando os colegas de loja passaram a baixar as vozes ao ver elas entrarem, ou quando riam com vozes abafadas na sala de descanso, imaginando que não podiam ouvir.
Elas ouviam as pessoas que, diante delas, brincavam e faziam piadas que davam a entender que ali eram todos parceiros e estavam juntos. Mas elas sabiam que, em particular, faziam caras feias e diziam: aquelas duas. Se tudo em volta dizia a elas que aquele encontro era uma coisa de alma, também dizia que, pelo visto, ninguém mais tinha uma alma. A Marília, mais do que a Mirella, isso gerava revolta. Porque tentou se colocar no mesmo nível deles, porque justificou a existência deles como as suas, se eles sequer a viam. Quando o gerente a chamou para conversar sobre sua atitude com os outros colegas, Marília não teve dúvidas. Disse que ali não trabalharia mais. Essa atitude, ela sabia, desarmava todos eles. De repente, já não eram mais necessários nem importantes. Se for a barreira da educação que o impedia de falar o que pensava em voz alta na frente dela. E o que se mostrou foi aquilo que elas já sabiam. Eram os covardes. Só tinham a força de suas palavras se não pudessem vê-la de frente. Uma semana depois, chovia muito. A chuva começou ainda de madrugada, uma chuva com vento, que varria as ruas da cidade. Raios iluminavam as janelas. A água lavava tudo, se esfregava nas ruas com calçamentos de pedra, preparando o mundo para uma nova era. Marília foi à loja assinar sua rescisão, e quando Mirella viu, levantou-se, pegou suas coisas, foi ao banheiro e trocou a camiseta da loja, assinou para o gerente, sorriu para todos e deu a mão para Marília. Elas saíram da loja e descobriram que a tempestade havia passado. Uma luz dourada banhava a cidade que resistia a ela, sabendo que todo o brilho não viria sem protesto. Viram a luz refletidos em si mesmas, a camiseta rosa de uma, a amarela da outra. Desceram a avenida na direção dos ônibus. Sorriram. Estavam levando embora a única coisa que eles não podiam vender: paz. Curiosidades. O conto Aquelas Duas, da nossa petiana Eduarda Mansky, é uma releitura do conto Aqueles Dois, do Caio Fernando Abreu, que está presente no livro Morangos Mofados, um dos mais conhecidos do autor gaúcho. Depois dessa leitura linda, vamos acompanhar o programa especial Bate-Papo sobre a Rádio Uni. Olá, ouvintes da Rádio Uni, aqui é Eduarda Mansky e esse é o programa especial em comemoração às 50 edições da Rádio Uni no YouTube. Eu tô aqui com a professora Carolina Fernandes e os seus petianos, Matheus e Thaisa, para a gente conversar sobre a rádio. E eu acho que, em primeiro lugar, é interessante a gente começar contando a história da rádio, como é que surgiu o projeto da Rádio Uni. Acho que o Matheus, como mais antigo nesse projeto, né? Matheus pode começar a contar quando ele surgiu, né? O projeto surgiu com a professora Fabiana Giovanni, na verdade, em 2018, né? Foi o primeiro piloto da Rádio Uni. Eu ainda não era coordenadora do projeto, né? Ela passou para mim, então, e o Matheus fazia parte dessa equipe pioneira da Rádio Uni. Então, gente, primeiramente, né, gostaria de agradecer à equipe do PET pela lembrança, né, de fazer o convite para participar desse programa especial, né, em alusão aos 50 edições da Rádio Uni, que sem dúvida alguma foi um projeto muito marcante assim na minha trajetória, né? É um projeto, como a professora Carolina estava comentando, que ele tem a sua fundação no começo de 2018, mas que, salvo engano, mesmo em 2017, né, em parceria daí a partir da coordenação da professora Fabiana Giovanni, que nós começamos a organizá-lo, né? Então a gente teve alguns episódios piloto, daí sim, que inclusive não existem mais, no Bidart, por exemplo, né? E foi um momento de muito aprendizado. Acho que a Thaisa também estava presente nesse momento que a gente estava começando a construir o projeto, mas que foi um momento em que a gente começou a poder dialogar e também a entender os processos que envolvem uma rádio, porque apesar de muitas vezes termos o entendimento de que um programa de rádio é basicamente conversar e ligar um gravador de voz, a gente sabe que na verdade não. É um projeto muito mais complexo e principalmente a partir de um viés que a gente sempre teve dentro do projeto, né? Um viés de comunicar e comunicar a partir de uma perspectiva que não fosse estritamente de entretenimento, mas que pudesse também ter uma espécie de formação, uma questão mais voltada à cidadania. A gente sabe que não é tão simples de ser feito. Então, na oportunidade, a gente fez umas primeiras conversas e fez alguns programas
muito interessantes ali no Bidart. Me lembro o primeiro programa piloto, né, e é interessante comentar a estrutura, inclusive, que o Bidart, que é uma escola do município, possuía à época, acredito que ainda possua, né, que, bom, comportava câmera, comportava microfone, comportava um pequeno estúdio, inclusive, que existia dentro da escola, e espero que exista ainda, porque era um projeto muito legal e que os alunos gostavam muito. Então a gente foi justamente conversar com os professores da escola e com quem executava o projeto para entender, né? Entender o perfil que a rádio possuía na escola e o que fazia com que aquele projeto, que aquela rádio na escola, no contexto do município, fosse um sucesso. E de fato foi muito interessante perceber como era reproduzida no intervalo para as crianças, o próprio caráter também, né, que possuía essa rádio dentro do colégio e a forma como os alunos se comunicavam com ela. Então foi um momento inicial e foi bastante interessante assim, de poder observar o que ela se tornou, porque ela passou por muitas mudanças, e aí obviamente eu acho que existem outras pessoas inclusive mais adequadas do que eu para falar, mas foi interessante perceber, né, a questão de primeiramente transmitirmos os programas no RU, em algum momento no hall principal da Unipampa, depois, né, fazendo essa portabilidade para o Spotify que vocês fizeram, e aí já é algo mais atual para o próprio YouTube. Eu acho que é interessante pensar como esse formato é um formato muito rico, né? Porque tu consegue abordar temas transversais a partir de muitas perspectivas e, além de ser muito rico, ele também é de multiplataforma. E a forma como isso impulsiona e faz com que ele funcione ainda hoje, porque a comunicação em 2017, quando começou o projeto, era uma, né? E o que se entendia por comunicação à época era uma coisa, e o que se entende por comunicação hoje, em 2024, é totalmente diferente, mas que ainda assim ela consegue se manter e consegue repercutir, né? Seja dentro dos projetos da própria Unipampa, como também de uma forma externa à própria universidade. Oi, gente, meu nome é Thaisa. Eu também estava nesse processo, né, de início da Rádio Uni na Escola Bidart. Eu acho que uma coisa interessante da gente perceber como foi executado esse projeto lá é o envolvimento da comunidade com a forma com que os alunos estavam fazendo a rádio acontecer na escola, né? Então, os alunos eles se apropriavam daquele espaço como uma expressão artística e uma expressão cultural da escola, mostrando os projetos que eram realizados pelos professores e também dialogando com a comunidade de pais, né, que traziam várias demandas e também participavam, né, desses diálogos com os alunos. Então, ver esse envolvimento da comunidade e perceber a importância que a rádio tinha naquele processo de comunicação dentro da escola foi o que fez a gente perceber a importância que seria de trazer também esse diálogo para dentro da universidade, como a Unipampa, né, Campus Bagé, que seria uma grande novidade, né, porque a Unipampa no Campus Bagé ainda não havia uma rádio. Então, dentro desse processo de continuidade do projeto eu não fiz parte, mas depois eu tive a feliz oportunidade de entrar dentro do PET Letras, que teve a continuidade da execução do projeto da Rádio Uni com a professora Carolina Fernandes. Então, eu acho que a Rádio Uni ela foi muito importante para mim, assim, teve um impacto na minha graduação, porque trouxe esse instigamento, essa vontade de conhecer as histórias das pessoas, né? Então, quando eu participei da Rádio Uni, eu me ocupei muito em entrevistar pessoas da área da cultura, da área da música, que dialoga muito, né, com o Campus Bagé, porque a gente tem hoje o curso de música da Unipampa, então a gente podia entrevistar muitas bandas, muitos projetos musicais que estavam acontecendo naquele momento. Então, essa coisa de pesquisar a vida das pessoas, de ir atrás, de entrevistar, de pensar como que aquelas pessoas estavam realizando aqueles projetos e ter a oportunidade de contar através de alguma plataforma como a Rádio Uni foi muito importante. Então, eu acho que esse trabalho que vem sendo realizado pela Rádio Uni é realmente muito interessante, né, para a gente conhecer não só os projetos da Unipampa, como a comunidade externa, né, como tem sendo feito, né, esse diálogo entre comunidade e universidade. E aí fica a pergunta, né, por que uma rádio num curso de letras? Né? E aí isso vem justamente dessa proposta de rádio escolar, né, que é uma proposta dentro da linguística aplicada, né, das práticas de linguagem. Então vamos, né, fazer com que os alunos nas aulas de língua portuguesa já pensem em produção para as rádios. A proposta de rádio escolar
vem muito desse objetivo de fomentar a produção oral em sala de aula, nas aulas de língua portuguesa. Então, a professora que coordenava esse projeto tinha, na época, orientado, inclusive, no mestrado profissional em ensino de línguas, do qual eu faço parte também, alguns outros projetos com relação à rádio escolar. Então, no caso, eu fui banca também do projeto, que fazia um tutorial todo para ensinar como professores fariam rádio na escola. Um outro projeto fazia um outro tutorial também sobre rádio. E esse interesse da Fabiana foi, então, se estendendo para a produção na universidade. Tá? O primeiro piloto foi em dezembro de 2018, né, que foi uma semana, se eu não me engano, Matheus, se tu lembras, eu acho que foi uma semana, uns 5 dias, assim, de programação. O Anthony fazia parte como bolsista, né, o Anthony Colares, hoje ele não pôde estar aqui também para contar com mais detalhes dessa parte, ele era bolsista PDA desse projeto. Então foi feita a transmissão a partir de um play no site da Unipampa. Então tinha lá um playzinho rádio. Só que a rádio era só quando a gente fosse transmitir, né? Então as pessoas tinham que ser informadas do horário que ia estar disponível a rádio para poder acionar o play ali. E só foi ali a transmissão, né? Até o Matheus disse que isso se perdeu sim, porque não foi armazenado, né, em nenhum outro local. Em fevereiro de 2019, a Fabiana me chamou para fazer o relato sobre o projeto e tal. Ela ia sair da instituição, né? E ela queria deixar como herança para a universidade, né? Já haviam escolhido o nome por votação, né, da comunidade, o Rádio Uni, já tinha um logo, né? Então tinha toda uma expectativa para essa rádio funcionar na universidade. E ela me chamou junto com o bolsista, né? O Anthony disse, olha, Carol, o projeto funcionou assim, 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 nós já fizemos um piloto e tal. E aí perguntou se eu poderia dar continuidade ao projeto. Ela encerrou o projeto, que inclusive tinha no título Rádio Escolar, encerrou o projeto, entregou o relatório, encerrou, e eu então elaborei um novo projeto, mas já com rádio universitária e no formato web, de web rádio. Já pensando na forma de armazenar esses episódios. Então a gente já começou a colocar os episódios após essa transmissão no play da rádio, já colocar no YouTube. Então a gente já fez, né, dentro já do programa de educação tutorial também, o PET Letras, fizemos um canal e a partir do canal então começamos a transmitir os episódios. Toda a programação era feita, né, para uma transmissão. Então a gente tinha, né, todo o roteiro, a gente já elaborava pensando naquela programação. Então o que ia vir primeiro, que entrevistas, o que a gente vai encaixar aqui ali e tal. Então tudo pensando num bloco de em torno de 1 hora mais ou menos de programação. Então a gente fazia, né, esse planejamento, o pessoal ia a campo, né? Então, e fazia entrevistas, né? Essas primeiras edições que estão lá no YouTube, inclusive o Matheus é o nosso locutor principal. Então, quando me foi feito o convite, apenas uma parte na sua fala, professora Carolina, eu fui pesquisar, né? Onde é que eu tô aqui? E aí nós não achamos a primeira edição do YouTube, tem a partir da segunda. E aí quando eu dei o play foi muito engraçado, o choque inclusive, né? Sou eu falando, sabe? E aí acho que é interessante também, professora Carol, Duda e Thaisa, a gente ponderar algo que ficou e foi comentado muito en passant na fala da professora Carolina, no que diz respeito à própria comunidade acadêmica e a forma como essa comunidade acadêmica acabou abraçando a rádio. Porque é impossível falar da rádio, por exemplo, num primeiro momento, ignorando a participação muito importante e determinante, de certa forma, do Tobias, que à época era um técnico da Unipampa, que foi quem conseguiu projetar, por exemplo, toda a plataforma online da rádio para ser reproduzida dentro, se eu não me engano, do site. Assim como também
salvo engano, e eu posso estar enganado, ele teve participação na logo. Foi ele que fez. Foi a logo, né? Então, existiram muitas pessoas, e acho que a grande sacada do PET conseguir abraçar também a rádio para dar continuidade, porque, querendo ou não, era um projeto emergente dentro da universidade que fazia sentido e faz muito sentido naquele contexto, ainda que, por exemplo, o curso de comunicação, que era um debate que sempre existiu, não ficasse aqui, né? E que inclusive exista, por exemplo, outros campi da Unipampa que possuam uma estrutura de sinal, inclusive, para que essa rádio pudesse existir nesses espaços. Então, acho que a questão do envolvimento da comunidade e a forma como sejam técnicos, alunos, professores, abraçaram o projeto, torna tudo muito especial e muito carinhoso, inclusive. Porque a rádio também é sobre afeto, né? É sobre afeto da gente poder trocar informação interna dentro do campus, é sobre afeto da gente poder trocar experiência, e algo que nós sempre pautávamos muito durante o período de execução do projeto ao qual eu estive presente, e sei que se mantém até hoje, é justamente de poder dar voz às pessoas que muitas vezes não possuem essa voz como deveriam, seja para divulgar um trabalho acadêmico, seja para contar uma história que se relacione à universidade ou não, mas enfim, a rádio sempre foi, e isso acho que é muito bonito e muito pertinente de ser destacado, um espaço de voz ao outro, porque eu acho que a gente fala muito, né, e a gente também, enquanto pessoas que participam da rádio e muitas vezes apresentam, como é o caso da Duda hoje, fala muito, muitas vezes, media muitas conversas, mas talvez, inclusive, a gente viva uma geração que escuta muito pouco. E a rádio, eu acho que ela serve também para dar voz a pessoas e escutar, que é sempre algo muito pertinente. E aí esse formato, né, da rádio que foi mudando, porque a ideia inicial do projeto muito voltada àquela rádio analógica ainda, né? Então eu falei da programação, a gente pensava em ter blocos, então a gente tinha a agenda, né? E a gente viu que a gente não conseguia colocar a agenda, né, para a agenda valer, né? Ela precisa ter que ser sempre, né, antes do acontecimento. Então às vezes acontecia de que, mas isso já aconteceu, a gente tinha que cortar aquela parte da agenda, isso não vale mais, né? Então a gente não conseguia ter uma regularidade que a rádio exigia, né? Até eu me lembro que vocês falavam, mas a gente tem como colocar o horário, informar o horário e tal na rádio, mas para que vai ficar informando horário, né? A gente não tinha programas diários, né, para fazer assim esse formato. Então a gente foi mudando esse formato cada vez mais, né, pensando na web rádio, sim, né? Então, em fazer uma programação que fosse voltada, sim, para o nosso público acadêmico, mas também muito para o público externo. Então, acho que durante ali a pandemia, que a gente teve ali um bom período, e a Thaisa participou bastante da rádio nesse período também, que a gente teve muita produção e de gente de fora de Bagé, né? Porque aí, como a gente tinha que gravar tudo à distância mesmo, não faz sentido a gente ficar só contatando pessoas que moram na cidade, porque a gente nem podia se encontrar nem com as pessoas que moravam na cidade, né? Então a gente ampliou muito a rádio nesse sentido de procurar outros públicos, né? Então, e o formato foi mudando e foi migrando, tanto que, né, atualmente a gente tem, então, não só no Spotify, né, os episódios, mas também, e semanais agora, né, com um pouco mais de frequência, episódios semanais, mas aí ao invés de ser uma programação completa, a gente tem, né, cada episódio e a gente monta daí a programação para o YouTube. Então continuamos ainda, né, com o YouTube, o Spotify, e acho que a Eduarda pode falar, né, das outras plataformas também, desse formato atual que a rádio adquiriu. A rádio hoje ela sai semanalmente no Spotify e também, assim que sai o episódio do Spotify, sai no Deezer e no Amazon Music. E aí uma vez por mês sai no YouTube. E é nesse sentido de tentar aproximar a rádio de um formato de podcast, né? Que é uma coisa que a gente foi encaixando na rádio, mas ela também vai sendo um pouco exigida, porque é uma forma como se comunica hoje em dia, as pessoas produzem muito, os podcasts têm sido produzidos cada vez mais, e aí a rádio vai se aproximando desse formato,
que eu acho que funciona, assim, dentro do nosso contexto do PET, porque a gente consegue organizar os quadros, né? Então, o programa da semana pode ser uma entrevista, mas ele pode ser um bate-papo, pode ser uma conversa literária, pode ser uma resenha, pode ser uma leitura. Então, a gente tem os nossos quadros ali e aí, dentro disso, a gente vai montando a nossa programação. E eu acho que funciona bem. E eu gosto dessa aproximação da rádio com podcast porque é um formato muito variado. Então, ele nos permite ainda trazer aquela questão de levar o que acontece dentro da universidade para fora, porque a gente faz entrevista com o pessoal dos projetos da Unipampa, a gente entrevistou recentemente o ateliê de criação musical do curso de música, a gente entrevistou no ano passado o Planetário da Unipampa, que estava completando 5 anos, eu acho. Mas também ele nos permite fazer outros tipos de programa, então tem mais programas mais voltados para a questão literária, a gente tem as nossas resenhas, tem as leituras. E aí os bate-papos e as entrevistas nos permitem falar de outros assuntos externos. Então, esse ano a gente tinha o tema da questão do luto trabalhista. Então, a gente organizou os nossos podcasts semanalmente em torno disso, em bate-papos e entrevista. Então, eu acho que o formato que a gente tem hoje é bem flexível, assim, nos permite fazer várias coisas. Verdade. E tem isso também de como no programa... no PET, não é? O aluno entra, mas também uma hora ele precisa sair, né? Quando ele se forma, ele perde o vínculo, né? Caso do Matheus e da Thaisa, senão iam estar lá, eu acho que até hoje, né? E aí essa rotatividade de bolsistas, né? A gente precisava ter um material que subsidiasse. Né? No caso, a gente vai passando em oficinas, né? O conhecimento um para outro e tal. Mas a Thaisa também coordenou o nosso tutorial lá da Web Rádio, né? Como é que foi, Thaisa, fazer o tutorial? Eu acho que a gente passou por um momento muito atípico, né? De repente a gente começou a enfrentar uma pandemia e, de qualquer maneira, a gente tinha que seguir tocando nossos projetos, né? As coisas que a gente acreditava. E eu acho que a Rádio Uni, ela passou por diversas transformações dada a necessidade do momento, né? E eu acho que a pandemia foi um desses momentos. A gente viu que a gente tinha muita coisa para dizer e tinha muito para se escutar também, e a gente ia encontrar uma forma de poder realizar isso mesmo à distância, né? Pra gente aquilo era um formato muito novo, essa coisa de poder conversar pelo Google Meet, fazer ligação para as pessoas, então a gente tinha que adaptar essas entrevistas, né? Então isso possibilitou com que a gente pudesse conversar com pessoas de outros estados, de outras cidades que estavam em diálogo com as temáticas que a gente estava discutindo ali diariamente dentro da universidade. Então, para isso, como a gente estava fazendo essas entrevistas à distância e em diversos formatos de gravação, a gente começou a produzir um material, né, que era um tutorial. Era um tutorial operacional da Rádio Uni. Então, a gente utilizou esse material para que todo mundo conseguisse também realizar as entrevistas da forma que fosse mais confortável para si, assim, via ligação Google Meet, via WhatsApp, ou mandando as perguntas para os entrevistados e os entrevistados respondendo individualmente para que depois a gente fizesse a pós-edição desse material, né? Então, a gente tentou de todas as formas fazer com que a Rádio Uni acontecesse dentro daquele momento e dentro desses novos formatos, né? Como a professora Carolina falou, do YouTube, né? Que foi muito bom, porque foi muito mais acessível para as pessoas, porque a Rádio Uni começou com essa ideia do institucional, que era dentro do site, mas a gente conseguiu perceber que isso não alcançava muito as pessoas que a gente gostaria de alcançar, né? Porque não era um costume muito grande de pessoas de fora da universidade entrar dentro do site institucional para poder assistir ou para poder ouvir a rádio. Mas eu acho que essa variedade de formatos é muito importante, porque consegue atingir diversos outros públicos, né? E hoje as pessoas estão muito mais familiarizadas, né? A ouvir podcast, a ouvir histórias, querer, né? Poder consumir esse tipo de material. Então, acho que a Rádio Uni está em um constante processo de construção e transformação que consegue abranger, né? Esses novos públicos e novas pessoas que podem querer ouvir, né? O que temos para contar. E é bem interessante nesse tutorial, porque cada um colocou ali o que fazia, né, na rádio. Então, por exemplo, como fazer um convite, né, de que forma abordar, porque aí eram pessoas desconhecidas, né, e a gente entrava em contato com assim, como fazer esse convite para como converter do vídeo lá gravado do Meet para o áudio ser utilizado na rádio. Então, tudo isso tinha ali, né, no tutorial, a gente foi vendo a nossa necessidade de como
passar, né, essa informação para os demais, e aí fomos construindo até os certificados ali, o que constar no certificado, então o modelinho do certificado, estava tudo lá nesse tutorial, foi bem bacana de ter feito. E também escrevemos um artigo, né, sobre multiletramentos, eu, o Guilherme Paro e o Antônio Colares, temos um artigo publicado na revista Textura, que vai falar desses multiletramentos, tanto o letramento digital, né, que tem toda a aprendizagem, né, desde a gravação, né, a manipulação das mídias e tudo mais, até a formulação da própria rádio no YouTube, né? Porque o YouTube não vai só o áudio, aí a gente precisa combinar a imagem, precisa, né, o som, a imagem, então tudo isso, a descrição do que vai ali, né? Então isso tudo a gente abordou nesse artigo que nós publicamos. E eu acho interessante, não sei se foi na pandemia exatamente, mas a gente conseguiu perceber que nas edições faltava alguma coisa, que foi quando a gente percebeu, nossa, mas seria bacana se a gente tivesse uma musiquinha para abertura ou para outro momento de cada bloco, né, de conversa. E aí foi quando a gente entrou em contato com o professor André Reck e o Matheus Azevedo, do curso de música da Unipampa, para eles fazerem, né, vinhetas pro nosso programa. E que ficou, assim, excelente, né? Porque ficava gostoso de ouvir aquelas entradas, eles apresentando Rádio Uni, Saberes em Diálogo. Foi, então, entrou o instrumental, né, do André e do Matheus, que tá até hoje lá na nossa vinheta ainda, e a voz, né, da Larissa e do Guilherme, né, que fizeram, então, para nós ficou muito bonita a vinheta. Mas estamos querendo uma nova agora para a edição 50, né, assim, a 50ª, estamos aí, né, tentando também concurso de música, né, a Eduarda fez aí um convite, vamos ver se sai aí uma novidade já. Se já não entrou, vamos ver, porque a gente vai estar falando aqui, né, você já deve então... Pois é, se a gente tiver conseguido, ela já vai ter tocado nessa altura. Legal. E é interessante da Thaisa falar desse tutorial, porque ali cada um apresentava o jeito que fazia a gravação, o convite, e hoje a gente grava a rádio de formas múltiplas, assim, então as resenhas, por exemplo, a gente pode gravar uma conversa literária, tanto presencialmente quanto pelo Meet, e aí o pessoal faz a gravação e só compartilha comigo. A entrevista eu já fiz pelo Meet, já fiz presencialmente, então a gente se aproveitou muito dessas múltiplas formas de fazer a rádio. E aí é interessante, porque é com isso que ela vai crescendo, né? Quando a gente vai descobrindo outras formas de fazer as coisas. E também a autonomia, né, que os bolsistas vão adquirindo, porque eu tinha mais esse controle, lia todas as perguntas antes de cada entrevista, né, e agora eu só ouço o episódio depois. Então, assim, adoro isso, que surpresa, eles falam que vai ter surpresa, eu tô curiosa, quero saber o que aconteceu, e depois eu só escuto lá no Spotify, né. Então essa autonomia que vocês vão adquirindo, e também porque para nós era muito novo naquele momento, para eles já entraram na instituição com o Google Meet, já tinham isso, né? Já tinham várias ferramentas à sua disposição, então eu não preciso ensinar nada, né? Na verdade eles sabem muito mais do que eu, né? E eu sou ouvinte primeira da rádio, né? Tô lá ouvindo a rádio, né? E a gente faz a avaliação, é bem importante isso, né? Que isso a gente mantém em todas as atividades do PET Letras, nas reuniões semanais, a gente fazer a avaliação. Então, tudo aquilo que sai da rádio, a gente faz a avaliação, vê como melhorar, né? Ouve os colegas, né? O que eles têm a dizer também como ouvintes, ouve quem produziu, né? Para saber também, acho que poderia melhorar dessa forma, outra vez eu faço de outro jeito, enfim, né? E a gente vai fazendo, então, sempre, né, tentando aperfeiçoar a produção da rádio. Bom, eu acho que seria interessante agora a gente falar um pouco sobre, principalmente para a Thaís e para o Matheus, né, no que a rádio contribuiu para a formação, assim, que principalmente eu acho interessante pensar em que habilidades a gente aprendeu por causa da rádio. E para a professora Carolina também, o que a senhora vê, assim, que a rádio impacta na formação dos petianos? Então, né, eu acho que a rádio, ela foi um constante processo de troca, na verdade, né, e acredito que muito a partir da perspectiva da experiência com a Rádio Uni, a gente vai adquirindo e vai
também se construindo enquanto sujeito e vai construindo também a nossa perspectiva de enxergar o mundo, de se comunicar melhor. E eu tenho um entendimento assim, que justamente a partir do projeto, né, de dialogar com tantas outras pessoas, primeiro que ela tem uma função que é fundamental no sentido de formação enquanto sujeito mesmo. Eu acho que quando tu escuta outras pessoas contando, tu vai juntando as tuas vivências e vai se construindo enquanto pessoa. Acho que isso é um ponto determinante dentro do processo da rádio para mim, acredito que para outros colegas também, né, da gente mais uma vez voltar à questão de ser um ouvinte e de se construir a partir disso. Acho que a questão da comunicação é natural também, né? Quando a gente está participando de um projeto que envolve diretamente se comunicar com o outro, eu entendo, né, que a gente vá paulatinamente ganhando essas habilidades, né, de se comunicar, de conseguir sair de uma saia justa, de conseguir se adaptar até mesmo a um contexto que muitas vezes pode não ser tão positivo. Eu acho que a rádio tem esse caráter também, que é um caráter que não deixa de ser experimental e constantemente experimental. Afinal, a gente tem que lidar constantemente com questões que não estão dentro do nosso controle. O diálogo e o discurso, como a professora Carolina sabe, eles não são coisas simples, né? Então a gente pode muitas vezes estar esperando algo de uma conversa e ela ir para outro lado, e aí a gente tem que saber remanejar tudo aquilo que nós esperávamos. E tenho, né, para mim que a Rádio Uni, nesse sentido, ela é muito interessante, principalmente a partir da perspectiva que ela está dialogando e está sendo construída prioritariamente com pessoas jovens, né? E no momento que tu está colocando esses jovens em situações que exigem que eles tenham aquela sacada, que eles possam estar se adaptando a questões que são necessárias para que os programas possam vir a acontecer, acho que isso é muito incrível, porque tu consegue fazer com que tudo se torne mais dinâmico e também, né, tu apresente perspectivas diversas sobre muitas coisas para essas pessoas que estão à frente da rádio, como ainda hoje acontece, né, que pelo que eu posso observar, por exemplo, majoritariamente a galera é muito nova, né, como era também na época que nós estávamos na rádio lá no início. E eu acho que é uma vivência muito importante nesse sentido, né, de, bom, a gente tem uma realidade, a gente planeja muitas coisas, mas a execução daquilo que a gente planeja não só nem sempre é como a gente espera, mas como normalmente não vai ser como a gente espera. E aí essa habilidade, né, essa questão acho que é muito importante, assim, é bem interessante de pensar a partir da criação e também da participação, né, que eu tive, e tenho certeza que outros colegas devem considerar algo nesse sentido também. Eu acho que de contribuição vai bem no sentido assim do Matheus, porque eu acho que a rádio também, quando entrega para a pessoa ouve, né, o que a gente realizou. Mas o trabalho do bastidor, ele é muito profundo, tem muitas coisas que a gente realiza, né. Eu acho que para mim, assim, um impacto que foi importante para minha graduação foi a questão do despertar o interesse de ir buscar as informações. Porque cada entrevistado que a gente buscava para trazer para dialogar na rádio, a gente tinha que pesquisar a vida dele, pesquisar o trabalho dele, estudar o que ele está produzindo, o que é aquilo, para a gente poder desenvolver perguntas que fossem contundentes e que pudessem dar luz, né, àquilo que ele estava realizando. Então, esse processo de estudo e garimpagem, de certa forma, do que essa pessoa estava produzindo, também despertou em mim o interesse de, olha, a gente pode buscar tantas histórias e tantas pessoas podem contar tantas histórias também. E eu agora, por exemplo, faz 2 anos que eu saí da graduação, eu já me formei no mestrado também, e eu fui para a área da história da educação, que foi basicamente isso também, investigar outras histórias, contar essas histórias, analisar histórias de outras pessoas. Então eu acho que já na rádio, 2 anos antes disso, eu já estava fazendo isso, né? Quando eu buscava encontrar temáticas e pessoas para dialogar. Então eu acho que a Rádio Uni teve realmente um impacto muito grande, assim, para minha perspectiva sobre as coisas e sobre também realizar um trabalho de qualidade, entregar um estudo que realmente pudesse impactar, né, as pessoas que fossem ouvir esse material. Isso, eu acho que com relação à formação, não é? A gente já falou dos multiletramentos, letramento digital, tudo isso que contribui para a formação, além da própria expressão oral, né? Então essa habilidade, né, de conversar, de conseguir se expressar. E também com relação às leituras, né? A gente faz as leituras expressivas, então isso também é um treino.
né? Então vou ler com uma entonação, né? Vou ler claramente, né? Vou como colocar a minha voz. Não é essa aqui que eu tô resfriada, mas né? Saber se colocar, né? Oralmente. Eu acho que é isso a maior contribuição do projeto na formação dos nossos futuros professores e pesquisadores na área de letras. A gente aprende muito fazendo a rádio. Quando eu comecei a fazer as edições dos podcasts publicados no Spotify, eu não sabia fazer nada, não sabia editar o áudio, não sabia editar o vídeo. E a gente vai aprendendo. Eu acho que a rádio, por ser um projeto em que a gente tem que estar muito proativo, né? Porque quem decide o que a gente vai fazer somos nós, os petianos. E aí quem vai gravar somos nós, quem vai editar somos nós. Então ele nos dá esse espaço pra gente tomar as nossas decisões, e aí quando tu toma uma decisão, mas não sabe como fazer, tu vai lá descobrir como é que faz, né? Então ele é um projeto que tem essa capacidade de fazer com que a gente, né, vá atrás de coisas novas. E aí eu vejo meus colegas, eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas vai lá e descobre como faz, e aí tem uma habilidade nova, uma coisa que vai contribuir na formação. Então ela tem a rádio tem essa capacidade. Bom, uma coisa que eu acho até interessante da gente comentar, até para dar um caminhamento no bate-papo, é sobre quais momentos assim mais marcaram na rádio e quais os episódios favoritos de gravar, qual uma experiência assim com a Rádio Uni. Poxa, eu acho que essa é uma pergunta muito complexa, assim, porque é difícil apontar somente um momento ou um ponto específico que tenha me marcado muito. Mas tem algo, assim, quando eu penso em Rádio Uni, assim, que eu não consigo desvincular, né, que é justamente o programa piloto que não existe em lugar nenhum, né, que foi o choque de nós percebermos à época que, de fato, era possível existir uma rádio e que essa rádio era possível que tivesse engajamento e a participação dos alunos. Isso, obviamente, num contexto de uma escola do município, que normalmente a gente já pensa que é mais dificultoso, está lidando com crianças, está lidando com toda uma série de burocracias e de regras que essas escolas do município normalmente possuem. Então, aquele momento ali, né, e aí, de forma muito experimental mesmo, foi muito impactante. E acredito também, né, daí sim, no que diz respeito à execução da Rádio Uni na própria Unipampa, que foi muito interessante poder perceber o engajamento também e a participação dos colegas. E aí eu tenho alguns momentos que são marcantes e que eu sempre sou remetido quando falo em Rádio Uni, que são principalmente as execuções que nós fazíamos no restaurante universitário, salvo engano, né? Que era algo diferente, né? A gente sabe como é que funciona a Unipampa, historicamente a gente sabe como é que funciona inclusive os espaços da Unipampa. E, enfim, a Unipampa, até mesmo por ser uma universidade nova, ela carece de culturas muito próprias. E eu acho que, de certa forma, naquele momento, quando surgiu a Rádio Uni, nós começamos a transmiti-la e executar os programas com uma caixinha, né, de forma super humilde, inclusive, com uma caixinha, a gente levava um bannerzinho para o restaurante universitário. Eu acho que isso, de certa forma, mexeu e mudou na cultura da universidade. E é muito difícil a gente conseguir trazer e ter pontos que mudem dentro de uma cultura, né? Então foi muito interessante perceber assim o próprio envolvimento dos alunos com a rádio. Eu me lembro que, enfim, existem fotos ainda de pessoas que passavam pela rádio, ficavam escutando, queriam entender o que estava acontecendo ali, porque era algo muito novo. E isso é muito interessante, né? Eu sei que, obviamente, é uma demanda e é uma questão também muito complexa de ser feito, porque o engajamento também dos alunos, a Carol sabe muito bem, é algo oscilante, né? Então existiram momentos incríveis da gente estar transmitindo a rádio naqueles espaços, mas também, né, existiram momentos que não foram tão bons assim. Mas para mim sempre foi muito interessante essa relação assim de algo inovador. Eu acho que inclusive uma marca da própria Rádio Uni é ser inovadora naquilo que traz, inovadora naquilo que se propõe a trazer, né? E aí ter uma transmissão ao vivo, que acho que essa é uma questão muito importante de ser salientada também, que por mais que a gente tenha tocado, precisa ficar em evidência. A Rádio Uni, ela surge em formato ao vivo, que é muito complexo de ser feito, né? No sentido da transmissão ser ao vivo. Obviamente os programas eram gravados, mas a transmissão
era feita ao vivo, e era muito interessante de perceber assim, todo o trabalho que existia, assim como sei que existe ainda hoje, por trás da execução desse programa. Porque era aquilo, né? Às 18 horas, ou às 19, não vou me lembrar muito bem agora, a gente vai dar o play num programa que vai reproduzir no site, e do site a gente vai reproduzir numa caixa, sabe? Então, era uma série de questões que precisavam dar muito certo para que o projeto, que ainda hoje é um sucesso, pudesse dar certo. Então, sem dúvida alguma, assim, eu acho que esses são pontos muito relevantes de troca e de formação. E aí, falando em formação, eu lembro, inclusive, a professora Carol, acho que a Duda não estava ainda na universidade, a Thaís, eu não me lembro se já fazia parte do grupo, de quando nós fizemos uma formação do projeto da rádio junto de alunas do mestrado. E foi uma experiência muito legal, né? Porque nós éramos alunos da graduação, alunos e alunas, por óbvio, né? Que estavam começando esse processo de ter esse contato de forma mais contínua com a rádio, e em algum momento nós fomos postos, então, nesse caráter de oficineiros para alunos do mestrado, que naquela ocasião pareciam muito distantes da gente, né? Hoje pega a Thaisa, que está aqui, tem mestrado, eu tenho mestrado também, mas que naquele momento, quando tu está na graduação e tu olha um mestrando, alguém que já está encaminhando uma dissertação, tu fica, sabe, tipo, opa, Nervoso. Como é que pode isso, né? Essas pessoas estão nos escutando. E a Rádio Uni também possibilitou isso, que é uma troca muito rica, né? Da gente poder entender também que não é porque nós estamos na graduação que a gente não tem muito a dizer. Muito pelo contrário. A gente tem conhecimentos e a gente consegue fazer esse diálogo no mais alto nível com qualquer tipo de pessoa possível. E aí eu acho que essa questão da formação, essa oficina, foi algo que me marcou muito também. Eu lembro que na época eu acho que estava o Arthur, possivelmente já estava o próprio Anthony também. E eu acho que foi muito interessante mesmo, assim. E ali eu me lembro que o Anthony fez uma parte, né, sobre o Audacity, né, que faz a gravação, e as mestrandas utilizaram para coleta de dados, né, porque aí elas usaram o programa lá para gravar, enfim, a aplicação da intervenção delas, né, nos seus projetos, e depois ainda faziam a edição, né? Então foi uma oficina que foi bem útil pro mestrado também, né? Essa troca aí foi valiosa. E depois elas deram oficinas para vocês também. Foi uma troca assim de graduação, dar uma oficina para pós, após dar uma oficina para graduação, foi bem bacana. Só quero fazer uma crítica, que tinha um programa, um site que era insuportável de mexer, que era o Anthony que mexia, inclusive, que era o que fazia a rádio online dar o play. Eu não me lembro o nome, mas ele era insuportável. Só quero deixar esse registro, tá? As coisas são complexas. Ele era muito chato de mexer, e aí dava muito trabalho, assim. Ele caía. Ele dava sem problema, ele era muito problemático. Ele era um programa, um site. Perdia conexão, eu ficava ouvindo, porque eu ficava ouvindo no play, né? E aí vocês lá transmitindo no saguão e eu ouvindo no play. Aí eu tinha que dizer, Antônio, saiu a conexão. Ele era complexo. Aí ele tinha que ficar lá de plantão para resolver os problemas. Você lembra o nome, Carol? Até pra gente não indicar, tipo, usem outro, sabe? Não me lembro agora. Não vou lembrar também. Mas eu acho que tu perguntou sobre programas, né, que foram bacanas pra gente, assim, na memória. Eu, na pandemia, particularmente, eu lembro que eu fazia muitas entrevistas com bandas, né, que eu achava muito interessante, assim, de contar a história de cada um, porque Bagé o cenário da cultura é um cenário complicado, né, um pouco complexo, assim, na questão de acesso a espaço e poder, tipo, mostrar a arte, mostrar a sua história e ter, né, acesso a esses grandes públicos. Então, acho que na Rádio Uni eu tentei aproveitar esse espaço para conseguir conversar com essas bandas, para conseguir mostrar um pouco, né, o que era o trabalho que estava sendo realizado por eles. Então, acho que foi um espaço bacana, assim, de poder colocar, né, essas vozes, essas histórias para serem contadas. Mas acho que se eu fosse falar de uma entrevista, assim, favorita que eu tenha realizado, acho que foi com a Lins Robalo, que foi a primeira vereadora mulher negra eleita, LGBTQIA+, né? Eleita em São Borja, imagina, uma cidade distante aqui de Bagé, mas que também nos trouxe muitas reflexões até para refletir sobre o nosso processo político em Bagé, né? Porque se pensar nos últimos 77 anos de legislativo bagense, né, que tem eleições democráticas,
20 mulheres foram eleitas. Isso é um número ínfimo, né? Pequeno demais. Então, acho que a gente buscou trazer, por exemplo, essa voz da Lins para a gente ver como é que está sendo realizado esse processo em outras cidades, que também é tímido, também é conservador, também é um lugar pavimentado de forma difícil, mas também para a gente pensar a cidade de Bagé. Então, acho que a Rádio Uni justamente fez esse intercâmbio, né, de informações para que a gente pudesse dialogar, refletir sobre outros lugares, para a gente poder também refletir sobre nós mesmos. Então, acho que esses foram os meus programas favoritos. E junto também com as leituras literárias, que eu adorava de fazer, porque eu pegava o meu gravador, botava um lençol por cima, uma coberta por cima de mim, e começava a gravar, porque daí era a melhor forma, que não tinha ruído nenhum, dava um áudio mais nítido. Então, a gente usava várias estratégias também para fazer essas gravações. Eu gostava desses momentos da leitura literária. Bem bacana tu lembrar. Eu sempre me lembro dessa entrevista com a Lins Robalo, porque era uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo. Enfim, conseguimos fazer à distância, não é? E foi bem bacana. Também, durante a pandemia, nós fizemos programas bem interessantes voltados, eu acho, para o público em geral, porque todos estavam passando pela mesma situação, né? Então, a gente fizemos uma entrevista com a professora Zila sobre como entreter as crianças, aí literatura, indicação de livros, como mediar a leitura, né? As mães fazerem em casa com as suas crianças, seus filhos, né? E entreter as crianças que estavam, né, sem ir à escola. Então, vários programas assim nesse sentido que servia para todos. Né? Claro, não que falar de um projeto da Unipampa não possa servir para todos, mas que era um momento em que todos estavam passando pela mesma situação, né, de isolamento social. Fizemos entrevista com o professor Udo, que fazia a transformação, né, das bebidas alcoólicas apreendidas pela Receita Federal, fazia a transformação em álcool gel, né? E a gente fez doação, né? Nós do PET fomos fazer doações de roupas, agasalhos, alimentos e o álcool gel produzido na Unipampa para comunidades carentes aqui de Bagé. Então, o programa foi bem legal nesse sentido, assim, também de falar disso. E hoje a gente também está com outras propostas, né? Também muito voltado para a formação do professor de literatura e língua portuguesa, né? Com as resenhas literárias são muito importantes também na formação de vocês. E é vocês que dão esse formato, né? Então a gente, vamos fazer resenha e primeiro é um livro, aí eles começaram a pensar, vamos falar sobre 2 livros, vamos falar sobre um autor, e aí a gente mudou o nome, agora vai ser conversa literária. Então é bem bacana, né, a rádio, como ela vai se construindo, né? Então a gente não tem um modelo, qual é o modelo? Não, vamos construir, então acho que assim ficou bom, vamos fazer diferente, vamos melhorar aqui e tal. E a gente vai construindo os nossos modelos, eu acho que isso que é bacana. Essa é da primeira entrevista que eu gravei, que foi eu e o Anthony, a gente foi entrevistar a professora Vera, e naquele dia eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. E a entrevista ficou boa, mas eu lembro assim que eu acho que eu falei muito pouco, mas eu sempre lembro dela, porque foi naquele dia que eu aprendi o que a gente fazia, tipo, eu aprendi como é que era a entrevista da rádio, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que dizer, como é que a gente tinha que agir. Então eu sempre me lembro dela como um referencial do tipo, o que eu aprendi desde então. Eu acho que é esse momento que eu mais me lembro, assim. É isso que é o bacana, que um vai introduzindo o outro, né? Então, assim, quando a Thaisa entrou, o Matheus já estava, né? E assim a Thaisa foi introduzindo outros também. Então, a gente sempre fazia isso, né? De iniciar uma entrevista sempre com alguém que já estava no projeto, né? Então, um ia aprendendo com o outro, né? Isso que é bacana. E eu acho, assim, eu estava pensando, escutando vocês agora, né? E eu consigo delimitar com muita clareza, inclusive na minha cabeça, a influência que o projeto, tanto da Rádio Uni quanto do próprio PET, teve em todos os projetos e aí profissionais, principalmente, que eu estive envolvido após a minha formação acadêmica, né? Então, trabalhei em um veículo de comunicação e aí minha dissertação de mestrado é uma área semelhante à da Thaisa, mas também com análise de jornal. O trabalho em veículo de comunicação me levou para outros caminhos que resultam hoje no espaço que eu ocupo, né,
de profissão mesmo, né? Espaço profissional que eu ocupo, que no momento, pelo menos, é longe da docência. Então, é muito interessante perceber assim, a influência que a rádio teve, né, sobre os caminhos que eu fui fazendo escolhas, sempre muito voltados à comunicação, que é algo muito marcante e natural da própria rádio, e que ainda hoje possuem influência de forma determinante, na verdade, sobre aquilo que particularmente eu faço na minha vida profissional, principalmente. Então, foi uma experiência muito marcante e que é fundamental, acho que mais do que marcante, fundamental assim para a minha construção, assim como o próprio curso de letras que eu sempre comento, né, que a universidade ela me formou enquanto sujeito, e sem dúvida alguma acredito que a Rádio Uni tem uma participação bastante concreta na minha formação enquanto sujeito e na forma como eu enxergo o mundo. Acho que são questões que são impossíveis de não serem associadas, né? Então, escutava vocês comentando e ficava pensando, né, todas as minhas escolhas de vida, assim, basicamente, mas principalmente as profissionais, elas são, se não oriundas da minha participação na Rádio Uni, são também parte, né, que elas partem de alguma forma sobre algum tipo de influência dessa participação na Rádio Uni. Sim. Então é muito interessante de perceber mesmo. Eu sinto isso também. Não só como a Rádio Uni, mas o PET Letras também. Acho que me deu um ímpeto assim, de realmente querer ser pesquisadora, querer ser comunicadora, querer estudar, entendeu? Querer ter propriedade quando eu fosse falar de alguma coisa que eu queria, sabe? Eu acho que o PET me deu isso. E a Rádio Uni? Que bom ouvir isso. Essa é a minha satisfação, não é? Enquanto professora, enquanto tutora desse grupo que tem a minha total estima, né? Vida longa ao PET, vida longa à Rádio Uni. Bem, eu acho que a gente pode encerrar. Vai terminando aqui o nosso programa especial de comemoração às 50 edições. Curiosidades. O episódio mais ouvido da Rádio Uni é o bate-papo Ser LGBTQIA+, na Unipampa, em que os nossos petianos conversaram com alunos da universidade sobre suas experiências como pessoas queer no espaço acadêmico. Você pode conferi-lo no Spotify, no Amazon Music e no Deezer. Muito bom saber mais sobre a rádio, não é? Finalizamos a edição de número 50 com uma entrevista com o escritor Antônio Carlos Cortes, feita pelas petianas Eduarda e Yasmin. Olá, ouvintes da Rádio Uni, aqui é Eduarda Mansky. Hoje, eu e a petiana Yasmin Trindade vamos entrevistar o senhor Antônio Carlos Cortes, conselheiro estadual da Cultura. Cortes, a gente começa agradecendo o senhor por nos conceder essa entrevista. E para a nossa primeira pergunta, a gente gostaria de começar pedindo para o senhor contar para os ouvintes da rádio quem é Antônio Carlos Cortes. Antônio Carlos Cortes é um cidadão brasileiro. Eu sempre dispenso maiores mergulhos na biografia, mas seguindo o padrão, eu tenho 75 anos, sou advogado, sou psicanalista, escritor, integro a Comissão Especial de Arte e Cultura da UAB do Rio Grande do Sul, sou integrante da Academia Rio Grandense de Letras e conselheiro estadual de Cultura, entidade que eu atuo intercaladamente há mais de 10 anos, e onde fui 2 vezes presidente do Conselho Estadual de Cultura. Sou ex-presidente da Sociedade Floresta Aurora, uma entidade de negros, a mais antiga sociedade de negros do Brasil. Eu fui presidente quando eu tinha 26 anos, já dá para ter uma ideia. A entidade está aí com mais de 150 anos, fundada em 31 de dezembro de 1872 por negros fogos e negros libertos. Um dos fatos que atribuem como notável na minha trajetória, humilde, modesta, foi a criação do Grupo Palmares em 1971, onde nós mudamos a história do negro no Brasil em pleno período da ditadura, 1971. O Grupo Palmares era formado por Oliveira Ferreira da Silveira, eu, Ilmo Silva,
Luiz Paulo, Assis Santos, Jorge Antônio dos Santos e Vilmar Nunes. Vivos, tem o Jorge Antônio dos Santos e o Luiz Paulo Assis Santos. Os outros 4 foram que botaram a cara para bater. O Luiz Paulo e o Jorge Antônio dos Santos ficaram, como estratégia nossa, ficaram ocultos, porque se a ditadura nos eliminasse, eles dariam sequência ao nosso trabalho de dizer não ao 13 de maio da Princesa Isabel, e sim ao 20 de novembro de Zumbi dos Palmares, que para nós era realmente um herói da pátria. Então, resumidamente, este é o Antônio Carlos Cortes, que tem a honra e o prazer de estar aqui com vocês para ser entrevistado no que vocês bem entenderem. Certo, obrigada. Seguindo nossas perguntas, nós sabemos que o estado do Rio Grande do Sul é um país que, para as pessoas de fora, é considerado um estado, considerado majoritariamente branco, assim como a capital do estado. Diante desse fato, a gente sabe que o senhor tem uma construção racial e uma militância muito, muito forte. A gente gostaria de saber se essa visão do Rio Grande do Sul ser um estado muito branco influenciou nessa vontade dessa construção militante do senhor. Sem dúvida. Nos anos um pouco anteriores, cerca de uns 10, 20 anos, Santa Catarina era o estado mais racista do Brasil, exatamente por ter uma maioria alemã, branca. Mas o Rio Grande do Sul, no decorrer da história recente, passou a ser o estado mais racista do Brasil. Eu, como advogado criminalista, ajuizei mais de 100 ações no que diz respeito a queixas, crimes, representações de crimes raciais. Aqui no Rio Grande do Sul, se nós partirmos do próprio hino rio-grandense, que é tão decantado, lá pelas tantas diz: povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Ora, bolas. Quem encharcou o chão desse país com seu sangue, com seu suor, e que fez a economia brasileira da cana-de-açúcar, do café, do linho de cânhamo e tantos outros minérios, será que esse povo não tinha nenhuma virtude? Então, ou seja, o hino rio-grandense sofreu 4 alterações, e nós brigamos há mais de 50 anos por essa mudança do hino e não conseguimos. A própria Assembleia Legislativa do Estado é chamada de Palácio Farroupilha, a sala de sessões é 20 de setembro. Agora mesmo querem fazer um novo aeroporto em Porto Alegre, em Portão, dando o nome de 20 de setembro. Ou seja, Farroupilha, o episódio Farroupilha não tem nada a ver com a história do nosso estado. Foi uma guerra que se perdeu. O Porto Alegre tem no seu escudo muito leal e valorosa. Por quê? Ela era ligada ao poder central, ao império. Não era ligado aqui. Então, isso prova que há uma constante um tema recorrente no que diz respeito à escravização. É presente também o fato de que os lanceiros negros, o que eles chamam de revolta dos porongos, caso dos porongos, foi prometido que se lutassem pelo Rio Grande do Sul, lutassem pelo Brasil, seriam libertos. E não foram libertos, pelo contrário, foram assassinados. A traição. Eu há pouco escrevi um artigo abordando a questão da enchente do Rio Grande do Sul, escrevi um artigo num dos principais jornais brasileiros, que posso até remeter depois para vocês, para subsídio, no Correio Brasileiro. O artigo diz 2024, o ano infinito, ou seja, 2024 vai se prolongar muito além de 31 de dezembro, por tudo, nessa terra onde o povo originário não foi respeitado. Ou seja, os originários que eu digo são os índios e os negros.
os índios, a abolição da escravatura dos índios se deu em 1680 e a dos negros em 1888. E até hoje tem resquícios ainda dessa escravização. Veja no mercado de trabalho, os negros e os silvícolas, os índios, são os últimos a serem admitidos e os primeiros a serem demitidos. Então, o Brasil é sim um país racista e o Rio Grande do Sul ponteia tudo isso. Muito bem. Cortes, aqui na Universidade Federal do Pampa, em Bagé, a gente tem o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, conhecido como Neabi Oliveira Silveira. E aí, pensando nisso, a gente gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua experiência com o Grupo Palmares, em particular sobre qual era o seu papel dentro do grupo, como é a sua experiência, os seus relatos das atividades que o grupo organizava. Pois bem, eu era o único do grupo que era estudante de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. Então, eu levei ao grupo o conhecimento. Naquela época não se tinha muito conhecimento, não tinha internet, não tinha meios de comunicação com o resto do país, é difícil saber a própria história. E eu levei ao grupo que a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, compunha-se tão somente de 2 artigos. Artigo 1º, fica abolida a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revoga-se as disposições em contrário. Não tinha uma justificativa para dizer o que seria feito com aqueles 5 milhões de negros que haviam aportado no Cais Valongo, no Rio de Janeiro, e que foram escravizados, que aqui vieram trazidos em porões de navio negreiros para serem escravizados. Não tinha nada, nenhuma justificativa nesse sentido. A par disso, eu era um dos mais revoltados do grupo. O professor Oliveira da Silveira era mais pacato, mais silencioso e tal, enfim. Mas eu e o Jorge Antônio dos Santos eram os mais revoltados. Nós éramos, na essência, nós éramos subversivos, sim. Embora, para efeito externo, a gente dizia que não, por motivos óbvios, né? Então, no Grupo Palmares, eu ainda, o que era rato de biblioteca, frequentava a biblioteca pública do Estado, ali na Rua Riachuelo, esquina com a General Câmara. Eu descobri um livro do Edson Carneiro chamado Quilombo de Palmares, onde eu fui pesquisar a data do nascimento de Zumbi, o Francisco. Não encontrei a data do nascimento de Zumbi. Encontrei a data da morte de Zumbi, na Serra da Barriga, em 1695, naquela região que hoje é Pernambuco ainda, mas era outra, ali era Lagoas, aquela região toda lá. Aí levei ao grupo, cada um leu o livro, que eu peguei emprestado na biblioteca, e chegou à conclusão que realmente o nome do grupo deveria ser Palmares, conforme a minha sugestão. Este livro do Edson Carneiro falava do Quilombo de Palmares. A partir desse momento, nesse Grupo Palmares, porque, veja bem, o Grupo Palmares fundado em 1971, a primeira reunião informal do Grupo Palmares, não tinha ainda esse nome de Grupo Palmares, foi na rua Tomás Flores, 303, que era a casa onde morava Oliveira Ferreira da Silveira, junto com o seu sogro e a sua sogra, a menina Nayara, filha de Oliveira, tinha cerca de uns 2 a 3 anos. Então, a primeira reunião foi ali. O professor Luiz, que era o sogro de Oliveira da Silveira, José Maria, melhor dizendo, o professor José Maria, nos incentivava, nos apoiava, mas ele, como professor da Universidade Federal, também tinha que ter cuidado, né? Porque a ditadura prendia, matava, executava, enfim, a pessoa sumia. A sua esposa, Dona Araci, também apoiava, né? O meu pai, Egídio Ribeiro Cortes, servidor público ligado ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, a minha mãe também, lá na Rua dos Andradas, onde foi feita a segunda reunião, na Rua dos Andradas, 849. E foi lá onde meus pais abriram as portas da casa, a sala, para que a gente fizesse a segunda reunião. Foi lá que o livro, então, foi referendado e se adotou o nome de Palmares. Então, teve esses 2 momentos.
Tomás Flores 303, ali no Bonfim, né? No Grande Bonfim. Eu nasci na colônia africana, que era na antiga Rua Larga, hoje Rua Santa Cecília. Eu nasci ali, né? Na colônia africana. Depois, o dardejar da especulação imobiliária levou meus pais para o bairro Bom Jesus, lá no Morro Santana. Depois, nós fomos morar no Morro do Menino Deus. E depois fomos morar no centro. Meu pai era servidor da Loteria do Estado, onde ele exercia a função de contínuo, zelador. Nós fomos morar ali, aí que eu estudei nas Dores junto com meus irmãos, mas sempre sofrendo todas as estrepolias do tempo. Tanto que, embora o Colégio das Dores fosse um colégio particular de irmãos lasallistas, nós estudamos com bolsa. Como o poder público da época não permitia bolsa para mais de 2, os meus pais aceitaram uma proposta dos irmãos lasallistas da época para que nós 3, então crianças, chegássemos 1 hora mais cedo no Colégio das Dores e nós varríamos as salas de aula do curso primário para que esse terceiro, então, pudesse ter uma bolsa do colégio. Veja bem, para nós era uma diversão, mas no fundo, era mais uma extensão do trabalho escravizado, né? E aí aconteceu o seguinte, veja como as crianças são puras, inocentes mesmo. Os nossos colegas brancos, que frequentavam o colégio também, sensibilizados com a nossa história e sim, no jeito, chegavam mais cedo para nos ajudar a varrer as salas de aula, né? Então, dentro desse contexto, nasceu o Grupo Palmares, né? Eu tinha cerca de 18 anos, estudante de Direito da URGS, né? O Wilmo Silva era estudante de Economia, o professor Oliveira da Silveira já era formado em Letras, mas frequentava ainda a URGS, o Vilmar Nunes era de Administração de Empresas. Então, esses 4 que fizeram essa criação do Grupo Palmares e que o Grupo Palmares conseguiu, através de reuniões realizadas no Clube Náutico Marcílio Dias, era um outro clube negro de Porto Alegre, né, considerando nós tínhamos a união das sociedades negras, porque no grupo de teatro da Sociedade Floresta Aurora, o Jorge Antônio dos Santos, eu e o Vilmar Nunes, nós pertencíamos ao grupo de teatro. Nós fizemos a peça Contra a Guerra e fizemos a peça Orfeu da Conceição, do Vinícius de Moraes, que nós levamos no Teatro São Pedro, tempos depois. Então, de certa forma, o Grupo Palmares nasceu no seio da Sociedade Floresta Aurora, a maioria dos seus membros identificados com a Sociedade Floresta Aurora. E a outra sociedade, que é o Clube Náutico Marcílio Dias, abriu as portas também para que a gente fizesse a primeira vocação ao 20 de novembro de Zumbi dos Palmares. Vocês podem me interromper, porque vocês já viram que eu falo demais. Não, é muito conhecimento para a gente interromper. O senhor me falou muitas coisas que eu não conhecia e eu sou uma pessoa negra. Então é meio... Mas não é só tu que desconhece, não é por... O Gilberto Gil, que foi ministro da Cultura, dizia o seguinte, que o povo brasileiro, ele só não gosta daquilo que não conhece, né? Então não foi dado, tu é uma vítima desse sistema todo, tu e boa parte dos jovens negros, porque a história oficial é sempre contada por eles, né? Os não brancos, os historiadores e tal. Eu não gosto de falar de situações de exceção, mas eu fui o primeiro negro a integrar o Conselho de Cultura, o primeiro negro a chegar na Academia Rio Grandense de Letras, o primeiro negro a ser secretário-geral da Junta Comercial do Estado, fui professor na Academia de Polícia. Então, já cansei de N vezes ser primeiro em algum lugar, porque eu sempre tive por norma o seguinte: onde eu sabia que não tratava os negros, eu ia lá e metia a cara, né? Metia a cara e enfrentava, porque a gente, olhando a luz de frente, as sombras passam ao largo. Agora mesmo eu quero até dizer para vocês algo inédito, algo exclusivo realmente. Eu tenho como escritor esse livro, A Bailarina do Sinal Fechado. Sinal Fechado está dizendo o que significa, né? É um livro de crônicas que eu publiquei no Correio do Povo, já no Comércio, 0 Hora. Depois eu publiquei o livro
Rua da Praia 40 Graus, em parceria com o Luiz Armando Vaz, né, onde, abrindo aqui o total da capa, reflete o mapa ali da Praça da Alfândega, onde traça os caminhos negros. Né? Depois escrevi o livro Degraus da Vida, né? Onde eu traço exatamente todo esse traçar, com perdão da redundância, dessa caminhada negra, não é? E falo do Dia da Consciência Negra e tal, eu faço toda essa referência. E, recentemente, como psicanalista, eu fiz um cruzamento da Alma do Carnaval no Espelho, pesquisa psicanalítica, onde eu traço o desenho das escolas de samba, que são quilombos de tantos anos. Bambas da Orgia, por exemplo, é uma das entidades que eu me baseei no livro, é uma entidade carnavalesca com 83 anos de vida. Então, ali se conta a verdadeira história da comunidade negra. E, para isso, não é considerado cultura. Com todos esses meus anos no Conselho de Cultura, digo que, para o Conselho de Cultura, ao longo da sua história, não digo presentemente, carnaval não era considerado cultura. Os carros alegóricos, desfiles, enredos não eram considerados cultura. O mesmo debruçar negativo que faz a academia. As universidades dificilmente consideram a cultura negra como presente no sentido do patrimônio material, patrimônio imaterial, que ultrapassa fronteiras. Eu posso dizer que já concedi entrevistas para negros americanos, norte-americanos, do Uruguai, enfim, de outros países, porque realmente não encontram o lado que é contado lá fora é bem diferente do que é contado aqui. Então, essa dicotomia, essa contraste, é um contraditório que eu chego, então, a dizer para vocês o seguinte, por isso eu falo da exclusividade. O meu próximo livro, que está no prelo, praticamente pronto, que eu estou dando essa exclusividade para vocês, 2024, o ano infinito, eu transcrevo ali, além dessa crônica, várias outras crônicas inéditas, mas também as principais entrevistas que eu concedi ao longo de minha vida. O livro já está lá com mais de 300 páginas, então não é um livro de biografia, mas não me senti confortável de escrever a minha biografia. Mas fui buscar a opinião das pessoas a meu respeito. As entrevistas que eu concedi para a Folha de São Paulo, para os outros jornais brasileiros, enfim. Então, a opinião de outras pessoas a respeito desse trabalho, como exemplo esse que vocês estão executando, em que eu faço este inventário, melhor dizendo, dessa minha trajetória aí, e que me levou, quando ainda no Grupo Palmares, eu e Oliveira da Silveira fomos, de certa forma, detidos pela Polícia Federal, pela censura, para explicar o que era esse Grupo Palmares. Eu fui saber há muito pouco tempo a documentação que estava lá no DOPS, onde aparecia o Grupo Palmares, que era um grupo, segundo eles, um grupo subversivo, já até estavam certos, né? Mas na realidade nós escamoteamos isso, mas continuamos sendo perseguidos. Sempre. Eu fiz concurso para juiz de direito, passava em todas as provas, e aí na hora das entrevistas, por quê? Eles davam um jeito de negar, e muitas vezes usando até tipo de exame psicotécnico, mas como justificativa. Aí tem N situações assim que eu não gosto de narrar, que não só porque é doído, mas também porque reflete que eu afirmo um ditado sul-africano que diz: eu não sou eu, eu sou porque você é, eu estou pertencendo a um grupo. Eu sempre disse, o Grupo Palmares não é A, B ou C, era o conjunto, que o espírito do Grupo Palmares se propagou para o Brasil, porque a imprensa sul-rio-grandense, eu não gosto de dizer que sou gaúcho,
gaúcho é o habitante do Pampa, mas aqui eu sou sul-rio-grandense. Então, o Grupo Palmares não conseguia espaço na imprensa aqui. E aí, o Alexandre Garcia, que era jornalista do Jornal do Brasil, conseguiu obter uma informação e botou 4 linhas do Jornal do Brasil, na época que era o principal jornal brasileiro, dizendo o seguinte: negros universitários sul-rio-grandenses dizem não ao 13 de maio da Princesa Isabel e sim ao 20 de novembro de Zumbi. Aquilo ali foi um rastilho de pólvora que movimentou, que motivou os negros de São Paulo, da Bahia, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, e que começaram a se dar conta da sua presença, que eles não eram considerados, vamos dizer assim, de nenhum valor. Eles não eram protagonistas, eles eram simplesmente objeto, né, de um sistema. E aí isso mexeu com a autoestima e foi criado o Movimento Negro Unificado, o MNU, em São Paulo, e depois, num evento em Salvador, na Bahia, e é que eles então elegeram o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Vejam bem, é uma luta de mais de 50 anos que somente agora o presidente Lula foi sancionar e tornar o 20 de novembro feriado nacional. Não é feriado pelo feriado, é uma data de reflexão da ausência de políticas afirmativas ao longo do tempo. E continuam assim. Como eu disse lá no início, se for examinar o generalato brasileiro, tu não encontra negros, né? Ou uma minoria. O judiciário brasileiro também não. No STF tinha o Joaquim Barbosa, que se aposentou, não tem mais ninguém. No Ministério Público também não encontra. Enfim, em todos os altos escalões, em nível federal, estadual e municipal, existe uma ausência do negro, né? E aí eles dizem, não, no Brasil não tem racismo. Então, por que tem tanta lei? A lei Afonso Arinos, inicialmente, e hoje a lei 7716, né, que prevê a punição dos crimes raciais. Por que, então, as leis se não tem racismo? Como foi para o senhor passar a integrar a Academia Rio-Grandense de Letras? Claro, o senhor já falou um pouco mais das suas produções, mas se o senhor quiser falar em específico sobre alguma obra, seria interessante. Muito boa a tua pergunta, porque eu vejo que tu ficou impactada com tanta coisa. A Eduarda também. A Eduarda já está acostumada comigo das minhas das polêmicas lá no Conselho Estadual de Cultura, né? Mas eu vejo o seguinte: a Academia Rio-Grandense de Letras, ela tem aí 100 e tantos anos. O primeiro negro a integrar a Academia Rio-Grandense de Letras foi Paulino Azurenha. Paulino Azurenha morreu em 1909. Eu sei bem a data, que é a data de fundação do meu Esporte Clube Internacional, onde eu também integrei a diretoria na gestão de Gilberto Medeiros, onde eu era, eu era o único negro lá, né? O Paulino Azurenha é um dos fundadores do Correio do Povo. Paulino Azurenha trabalhava no Jornal do Comércio junto com o Francisco Antônio Caldas, o fundador da empresa jornalística Caldas Júnior, e com o Mário Tota. Mário Tota era estudante de medicina. E aí o Caldas Júnior disse, eu vou sair daqui porque eu não quero ficar ao lado de um jornal conservador, eu quero criar um jornal com uma imprensa isenta e imparcial, né? Que fique mais ao lado do povo e não ao lado das oligarquias e das elites. E eu quero que tu vá comigo, o Paulino Azurenha, e tu também, Mário Tota, mas eu vou na frente e depois vocês vão. E aí aconteceu exatamente isso. Depois saiu o Paulino Azurenha e depois saiu o Mário Tota. Mário Tota deu nome à maternidade Mário Tota, na Santa Casa de Misericórdia, onde eu nasci no dia 26 de dezembro de 1948, quando meus pais moravam lá na colônia africana. Então ficou Paulino Azurenha, Caldas Júnior e o Mário Tota. E o Paulino Azurenha, além de entender da parte do maquinário,
ele era um intelectual também. E ele assinava os seus artigos no Correio do Povo como Léo Pardo. Léo Pardo, né? Fazendo alusão ao leopardo da África. E às vezes que o Caldas Júnior tinha que sair, uma viagem ou outra, ele que assumia a direção da Caldas Júnior. E a única homenagem que se tem a Paulino Azurenha, né, é uma rua em Porto Alegre, no Partenon, Rua Paulino Azurenha, mas ninguém sabe quem foi o Paulino Azurenha. O segundo negro a integrar a Academia Rio Grandense de Letras chamava-se Dr. Ricardo. Ele era de Santa Maria, era um juiz distrital da época. E poeta, escritor e tal, enfim, muito romântico. E ele foi depois para o Rio de Janeiro para aprofundar os seus estudos. Depois retornou, por ser muito romântico, acabou sendo assassinado por motivos que é fácil de concluir, em função dessas paixões dele. Da morte do Dr. Ricardo, 95 anos depois, foi eleito um tal de Antônio Carlos Cortes. E com isso, eu acho que eu respondi a tua pergunta, Yasmin, mostrando que a Academia Rio Grandense de Letras tem hoje somente o Antônio Carlos Cortes. Não tem uma mulher negra, né? Porque o Grupo Palmares, embora tivesse a cara dos homens negros, mas junto a nós, lá estava a minha mãe, Dona Isolina dos Santos Cortes, falecida há cerca de 3 anos, com 106 anos, né? Que não aparecia, mas estava ali apoiando. A própria professora Araci, sogra do Oliveira da Silveira, estava ali também. Né? A Julietinha, esposa do Oliveira, também ficava apoiando. Né? E depois o Grupo Palmares, quando eu já não estava mais pertencendo, muitas mulheres vieram integrar o Grupo Palmares. Por que nós não utilizávamos as mulheres? Porque se a ditadura já perseguia a nós, homens negros, imagino o que faria com a mulher negra, que até hoje é discriminada, né? E, enfim, por tudo, um sofrimento muito cruel no mercado de trabalho, na inserção social, em tudo. Então, essa é a razão que nós protegimos as mulheres, assim como nós saímos da Sociedade Florestal, nós saímos entre aspas, para não levar a direção da Sociedade Florestal Aurora à perseguição. Então, se tinha que perseguir, perseguia nós, os jovens, vamos dizer assim, barulhentos, mas não a sociedade que aí está hoje, mais que centenária, Sociedade Floresta Aurora. Não sei se eu respondi, Yasmin. Respondeu sim, Linder. Me deu mais informações, mais conhecimento. Muito bem, Cortes. A última pergunta que a gente tinha preparado para o senhor é pensando nessa situação atual que se encontra no nosso estado. O senhor comentou sobre o seu livro, sobre 2024, o ano infinito. Então, assim, pensando na experiência do senhor como conselheiro da cultura, como 2 vezes presidente do Conselho Estadual de Cultura, a gente queria ouvir do senhor quais são as medidas que o senhor entende que são necessárias nesse momento para reconstruir a cultura do nosso estado e para apoiar os fazedores da cultura. Muito boa pergunta, Eduarda. A primeira coisa é reescrever a história e a participação do negro na nossa cultura. Porque o negro, ele foi, na época da própria escravização, nós negros no Rio Grande do Sul somos 20% da população. E nesses 20%, o negro ele foi tropeiro, ele foi laçador, foi guasqueiro, todas as atividades agrícolas, o negro esteve presente, mostrando o seu conhecimento agrícola. A mão de obra negra era especializada, né? Veio da África, né? Já com conhecimento de astronomia, de astrologia, de engenharia, de uma série de coisas. A África não era uma região bestial, conforme apontado pelos historiadores. Então tinha essa cultura ainda. Veja bem, quando se tem aí a menção à capoeira, a menção a situações
presente no próprio Carnaval, que está sempre contando as suas histórias, né? O Rio Grande do Sul precisa, sim, por exemplo, a ter políticas afirmativas próprias, né? No sentido, tu vai no Palácio Piratini, tu vê um quadro do Locatelli, maravilhoso, com todas as etnias que formaram o Rio Grande do Sul, mas o negro não está presente, né? A figura do sul rio-grandense, né, é pintada como não negro. Então, esse tipo de sonegação da história precisa ser recontada. O Rio Grande do Sul, eu tive o prazer de palestrar lá no Uruguai, onde no Uruguai os negros são cerca de 10% da população no máximo. Na Argentina, em torno de 5%. E a Argentina diz lá no exterior que eles não têm negros, nunca tiveram negros. Ou seja, aquela coisa, o argentino tem mania de europeu. Nada contra, mas a situação que eles estão hoje é porque tinha mania de europeu, né, enfim, de francês e tal, tudo, e gastaram mais do que arrecadaram sempre. Por isso estão numa miséria absoluta. Então, esse povo negro da Argentina, do Uruguai e do Rio Grande do Sul formam um cabedal de conhecimento que estão à disposição dos poderes, né? Eu hoje ainda trouxe numa palestra do Conselho de manhã, né, Eduardo testemunhou, o Conselho de Cultura estando acima, à frente do seu tempo. Eu trouxe um parecer de 1992, e agora o historiador, o Carvalho, o Carlos Carvalho, veio trazer informações que, ou seja, passado todos esses anos, está sendo repetido agora aqui, né? E formam, através da cultura negra, em todos os seus aspectos, a maior escola de cadeia criativa e produtiva do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos dispostos a ajudar e a colaborar. Não merecemos ser apagados da história, porque, veja bem, em todos os escândalos, golpes, desvios no Brasil, no Rio Grande do Sul, não encontram negros. É na Lava Jato, é no Mensalão. No Mensalão tinha era o juiz que estava julgando, que era o Joaquim Barbosa, e que, não encontrando na teoria do direito brasileiro uma forma de condenação, o que ele foi fazer? Buscar a teoria do domínio do fato lá da Alemanha para aplicar aqui nos corruptos do nosso país. O nosso país é muito corrupto, por isso não avançamos muito. E aqui no Rio Grande do Sul, um exemplo disso também, que precisa ser enxergado e observado com muita franqueza, eu fui homenageado pelo Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, por esse meu jeito de enfrentar, sem mandato, sem imunidade parlamentar, enfrentar tudo e sair falando tudo que eu entendo, né? A liberdade de expressão. Por exemplo, vou só citar um exemplo, que há um provérbio latino que diz: "Incessa gratias interpretatio", quando as coisas são claras, não preciso de interpretação. Na enchente anterior, uma ponte de Nova Roma foi destruída pela enchente. O cálculo do governo do estado para construir a nova ponte beirava 25 milhões de euros. A população se organizou e construiu por 5 milhões de reais. Onde ficariam essa diferença dos 20 milhões? Então, existe quem ultrapassar a fronteira daqui para o Uruguai, as estradas não têm o asfalto. Tem pista de concreto, que dura muito mais. Há um interesse, como dizia o Brizola, na construção de pistas de asfalto, porque existem usinas
E o asfalto é muito mal colocado, não é feita uma preparação para sustentar o tráfego ali em cima. Com certeza, esse asfalto vai pela chuva, pelo uso, que é colocado numa camada tão fina que ele se rompe. E aí, vão lá colocar mais asfalto. Estou citando alguns exemplos disso, que muita gente se locupleta com esse tipo de obras. Então, veja bem, os negros sempre se negam, é uma característica, se for buscar lá na própria África, nós vemos agora mesmo aqui, esses negros que vêm do Haiti, que vêm do Senegal e tal, que estão por aqui, que ficam sendo escravizados de novo aqui, mas vendendo quinquilharias nas esquinas, nas ruas, não encontro nenhum deles envolvido com drogas, envolvido com crime. Ele tem o amor ao próximo. E isto faz com que fique um grande caldeirão de energia positiva, mostrando que a pureza do negro, Nesse artigo que eu fiz para a Folha, para o Correio Brasiliense, eu trago à colação um trecho dos versos, se me permitem, do Castro Alves. Vou declamar um trecho aqui. Tem tempo ou não? Eu posso? Temos o tempo que o senhor precisar. Tá bom. Então eu vou encerrar com essa poesia do Castro Alves, que retrata a situação do negro no Brasil ainda hoje. Estamos em pleno mar. Era um sonho dantesco o tombadilho, tinir de ferros, estalar de açoites, legião de homens negros na noite horrenda a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas puras, no seio de mãe acinquentadas. Da eterna plaga, levantai os heróis do novo mundo. Ó mar, por que não varre com esponja de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, varrei os mares tufão. E existe um povo que a bandeira empresta para tanta infâmia e covardia. Da eterna plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares. Muito obrigado. Muito bem, a gente agradece muito a entrevista. Yasmin, quer fazer algum encerramento? Acho que eu não tenho muitas palavras para agradecer, porque eu estou realmente maravilhada com o conhecimento que o senhor acabou passando para a gente, porque para mim foi muito interessante. Eu realmente agradeço ao Eduardo ter me proposto a ideia, para depois a gente ter falado com o senhor, porque acabou sendo muito importante para mim, mais do que eu imaginava que seria. Então, realmente, muito obrigada. Obrigado a vocês, um grande abraço, eu estou sempre à disposição, Eduarda. Tá certo. Obrigado, Cortes. Encerramos a nossa entrevista por aqui. Curiosidades. Você sabia? Em 2015, Antônio Carlos Cortes recebeu o título de cidadão emérito de Porto Alegre por seus serviços prestados à comunidade. E essa foi a 50ª edição da Rádio Uni. Participaram da produção dessa edição as petianas Eduarda Mansky, Flávia Robin e Yasmin Trindade. A edição de áudio ficou por conta da Eduarda Mansky. Eu sou a Aline Reinhardt e fiz as passagens desse episódio. Acompanhe nosso trabalho também pelo Instagram, pelo Spotify e pelas demais plataformas de streaming. Te esperamos na próxima. Até!